Estamos lendo o livro do Dr. Norberto Kepp, Psicoterapia e Exorcismo. Estamos fazendo uma leitura bem devagar. Estamos na parte B4, a estrutura social é doente, a semelhança do doente mental. De todos os trabalhos que realizei, essa ligação da psicoterapia com o exorcismo constitui o mais necessário possível a base de todas as perturbações em nosso planeta Terra. É um estudo que atinge todos os setores de nossa existência, as atividades, conhecimentos e destino. Estou mostrando que a estrutura social é tão maléfica para o ser humano quanto uma sintomatologia, podendo ser considerada esquizofrênica. Que denominei de sociofrênica em minha ciência sociopatológica. Vou dizer que os sintomas das doenças mentais também se encontram dentro da vida social. Fobias, depressões, manias, hipocondrias e paranoias, principalmente. Então, precisamos perceber que a sociedade é doente, composta de indivíduos doentes, e que nesse processo doentio nós temos a influência dos espíritos obsessores. Quanto maior o grau de doença a pessoa tem, mais fácil dela ser obsediada pelos espíritos que transitam na Terra. Assim devemos buscar a saúde, o vigor, a energia, para que assim sejamos afastados desses espíritos. Concentremos-nos em Deus, os mentores do espaço, a luz maior, e vamos pedir que essa luz bendita nos proteja, nos ilumine. A luz maior do nosso lar tenha toda a proteção, que essa proteção se estenda para todos os que estão inscritos no livro de preces, que pensemos o bem, falemos o bem, pratiquemos só o bem. E assim, nosso destino será melhor. Amém. Vamos ouvir agora trechos do livro Psicoterapia e Exorcismo, do Dr. Norberto Kepp. A estrutura social é doente, a semelhança do doente mental. Existe um conceito geral de que vivemos em uma sociedade possuidora de leis justas e uma direção correta, mas com algumas falhas que poderão ser corrigidas. É fácil observar a maioria dos indivíduos que vivem neste mundo, a sua inaptidão para ajudar a melhorar a situação injusta em que o povo vive, no sentido econômico e social,
debaixo de impostos absurdamente altos, de leis anti-humanas que impedem a livre manifestação de suas ideias, dos interesses espúrios com que amordaçaram a humanidade. O leitor poderá observar facilmente a perseguição a qualquer pensador, artista, cientista que manifeste um verdadeiro ideal, que não seja de interesse dos eternos poderosos, que são agarrados doentiamente aos seus cargos de mando e que, de jeito algum, cedem sua exploração do povo, atacando as pessoas mais importantes para o bem da humanidade. Então, vamos prestar atenção nesse trecho para seguir lendo no próximo encontro o trecho seguinte na página 35. Vamos nos concentrar nessa leitura, nesse estudo, nesse trabalho. Que a luz bendita do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo esteja conosco por toda a eternidade. Amém. Que a luz da paz, a bondade e a integridade esteja com você e com todos os seres do universo. Vamos ler agora Psicoterapia e Exorcismo, do Dr. Norberto Keppe. B4, página 35. A estrutura social é doente, a semelhança do doente mental. Existe um conceito geral de que vivemos em uma sociedade possuidora de leis justas e uma direção correta, mas com algumas falhas que poderão ser corrigidas, e não que toda a orientação seguiu o caminho errôneo, inclusive com regras anti-humanas que a está levando para a destruição. A maior parte das pessoas acredita que não existiria outra maneira de existência, sendo melhor se adaptar ao que está aí, seja por comodismo ou principalmente ausência de ideal e certa satisfação em viver apegado só ao domínio material. Tal fato é bem evidente entre os indivíduos religiosos que permanecem mais nas ações penitenciais, não conscientizando que o Filho de Deus desceu à Terra para realizar o seu reino divino. O que fazemos é mais ou menos uma conduta de nos entregar ao anjo louco e a seus adeptos, desprezando a verdadeira função de Jesus Cristo. É por esse motivo que nosso planeta parece uma enorme bola de seres humanos desventurados, rodando ao redor de si mesmos como um peru embriagado. Então vamos prestar atenção nessa questão da sociedade doente. E vamos nos tornar mais saudáveis para que a luz bendita do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo vibre em nossos corações por toda a eternidade. Vamos continuar o livro do Dr. Norberto Keppe, Psicoterapia e Exorcismo. A parceria com o demônio é a desgraça do ser humano. Acredita que o grande cuidado que a Igreja sempre teve com a questão do exorcismo foi a dificuldade de distinguir doença e possessão diabólica, porque é extremamente difícil colocar um sintoma ou outro em um só setor. A própria filosofia fala que todo ente é um. Na página 81 do livro Ontologia, de Vicentio Hammer, S.I., mostra que qualquer fenômeno é duplo, não podendo ser dividido para não deixar de ser o que é exemplo. É energia, que é formada por dois polos, gravitacional e ascensional, derivada da energia escalar,
descoberta por Nikola Tesla. Deus é constituído por duas pessoas, pai e filho, chegando a uma terceira, o Espírito. Assim como todo aspecto da criação redunda no neutro, o seu resultado final. Desse modo, todas as coisas que seguem o mesmo roteiro da composição de seu Criador. Desde que a espiritualidade se tornou mais um processo acadêmico, dentro do qual foi exigida a existência de um diploma para exercer sua atividade, seja das pessoas ou da própria sociedade, posso afirmar que todo ser humano que tenha um mínimo de virtude está exercendo exorcismo, até mesmo o que não foi religioso, pois assim ele está vivendo dentro da energia divina escalar. No livro da cidade Amorce, Exorcistas e Psiquiatras, na página 145, está escrito: o requisito principal do exorcista é a santidade, mas eu digo que é através das virtudes que é possível salvar o ser humano e sua civilização, não só as pessoas individualmente, como também as estruturas sociais que se tornaram viciadas ao mal. O psiquiatra de Turim, Salvador de Salvo, emitiu a ideia na página 154 do livro de Gabriele Amorce, Exorcistas e Psiquiatras, que o médico é obrigado a conhecer a demonologia, assim como o exorcista, as principais perturbações psíquicas, como se fossem manifestações separadas, que mostram ser totalmente semelhantes a ponto de estabelecerem que ambos fazem idêntico trabalho, mesmo que não percebam. Aliás, posso afirmar que em todos os setores da atividade humana estamos praticando ciência, pensamento e espiritualidade, mesmo que não tenhamos licença das academias. Psicoterapia sem exorcismo é inválida, assim como o exorcismo alheio ao tratamento orgânico, porque ambos são irmãos gêmeos, rezando pela mesma cartilha. E o que é mais notável ainda é a possibilidade de conhecer os sintomas sobrenaturais através dos naturais. Este fato sempre foi escondido pelos seres demoníacos para não causar vexame a eles próprios, pois quando uma pessoa possui sintomas muito desagradáveis, sendo internada nos hospícios, imagine o leitor sendo comandado por um tipo assim. Estou desejando esclarecer esse terrível engano de aplicar um só tratamento médico ou religioso a um indivíduo que sofre dos dois. Por esse motivo, podemos comparar os manicômios ao inferno e mesmo alguns regimes sociais ditatoriais aos infernais. Você vê a semelhança? Se não vê, é porque você mesmo é o ditador ou o diabo dá na mesa. Então vamos continuar a leitura desse livro na próxima aula, no próximo encontro nosso de gravação. Então, o importante é perceber que os médicos, os enfermeiros, as pessoas que lidam com os doentes devem se formar sobre essa área de espíritos. E às vezes nós enchemos os hospícios de pessoas doentes nesse sentido, quando na realidade elas estão obsediadas. Precisamos tomar cuidado com isso e avançar nesse campo. É importante. Fique com Deus. Namastê. Realize sua prece. Vamos continuar agora o livro do Dr. Keppe,
que é psicoterapia e exorcismo. O ser humano não quer ser, mas usufruir do ser. O estudo mais necessário é o da influência dos espíritos malignos na humanidade, pois não existe fato algum que não esteja ligado a eles, pessoal ou historicamente, considerando assim como todas as desavenças da civilização não tenham suas mãos desarrumando tudo. Vamos dizer que, se não houver essa consciência, estaremos sem entender o que quer que seja. Não podemos nos esquecer da incrível influência de Dante Alighieri com sua Divina Comédia, Goethe com seu romance Fausto, a Utopia de Tomás Mouros, inúmeros romances, filmes, narrativas e até comédias que não tenham sua presença indesejável, confirmando a advertência de Jesus Cristo, de que o anjo esquizofrênico Lúcifer é o príncipe desse mundo que se tornou tão doente. Podemos considerar a patologia psíquica como sendo um processo artificial que o ser humano inventou para poder fazer o que quiser, o que mostra que os demônios vivem totalmente fora de qualquer realidade, em uma situação ilusória, tentando submeter toda a humanidade a seus achaques, histerias e agressões, como aconteceu com os homens que se tornaram obedientes aos poderes mais acentuadamente patológicos. Hitler, Stalin e todos eles que galgaram o poder porque satisfaziam a doença do povo. Dr. Kepp, desde criança, fui muito teimoso. Dr. Kepp pergunta: o que acontecia? Sempre quis fazer o que queria, sem dar satisfação. Seus pais aceitavam o senhor ser assim? Meu pai até estimulava para eu ser independente. Neste caso, o senhor seguiu seu pai? Mas agora vejo que minha vida não deu certo, como também aconteceu com meu pai. Note, o leitor, que essa atitude de total independência do ser humano dependente do mal, porque o leva a se tornar submisso ao comportamento errôneo. É por esse motivo que os espíritos e os indivíduos que recusam seguir a orientação divina tornaram-se demônios. Você acredita na existência dos demônios? Isso é uma análise, tá? Eu não acredito, mas que eles existem, existem mesmo. Mas como não acredita, se fala que eles existem, existe tanto mal no mundo que não podemos negar que não tem origem dessa malignidade. Como o leitor poderá observar, o que existe de mal obrigatoriamente tem de vir de alguma fonte que a gere, mesmo que seja oposição ao existente, como se fosse um agente real. Posso afirmar que o inferno é o que existe, negado neste caso. Como pode haver algo em que se está e ao mesmo tempo ser totalmente rejeitado? É também o que acontece com o grave doente mental que rejeita o que vive e os poderosos malignos que desejam se sentir bem com o que eliminam. Em nosso planeta, os espíritos lutam para inverter e, ao mesmo tempo, usufruir o que rejeitam. Essa é a imagem mais exata do inferno, onde os seus habitantes odeiam tudo, mas querem se sentir bem. Vamos dizer que o universo foi criado para ver o ser, mas parte dos seres não querem ser. Ao se unir aos seus semelhantes em seu tipo de negação, omissão ou deturpação, incendiando-se a se opor
na energia divina. Então é importante saber que tudo aquilo que negamos, que seja o bem, é uma oposição a Deus. Vamos agir de acordo com a nossa consciência e sermos mais diretos, mais verdadeiros, com muita beleza,